Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, porque vai tudo bem, louvado seja Deus. Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, vim contar o meu relato de parto cesárea mais maquiadora pelo SUS. Hoje a minha bebê tá com 1 mês e 9 dias, e só agora que eu tô conseguindo gravar. Mas antes, se vocês ouvirem barulho de fundo, vão ignorando, porque ela tá aqui pertinho de mim. E também tem as crianças que estão brincando fora do quarto, tá bom? A minha cesárea tinha sido marcada para 39 semanas. E detalhe, eu fazia acompanhamento em 2 lugares, que era no postinho de saúde, 1 mês com a enfermeira e 1 mês com o médico, e também na policlínica com o obstetra, né, e ginecologista. Mas não tinha sido marcada a minha cesárea por eles, não, né? A minha cesárea foi marcada pela médica da maternidade. Porque uma semana antes, né, da Heloísa nascer, eu me senti mal, tava vomitando e também tava com muita dor de cabeça. Fui pra maternidade, chegando lá, a médica viu, né, que a minha pressão tava alterada, mesmo tomando remédio pra pressão, né, porque eu tive hipertensão gestacional, tava tomando remédio, mas tava bem descontrolada a pressão. Ela viu que eu tava muito inchada também, né, os pés, as pernas, as mãos. E também ela viu, né, meu histórico de cesárea e resolveu, né, agendar já a minha cesárea para 39 semanas. Então, acho que no dia que eu fui, eu tava com 37 semanas e pouco, não lembro exatamente. Mas ela agendou minha cesárea, né? Deu o papel, vim pra casa. Então, fui passando os dias, né? Normal, senti dor de cabeça, mas normalmente, fazendo minhas coisas de casa, normalmente, cuidando das crianças. Tudo bem. E detalhe, a minha cesárea estava marcada para 39 semanas, que dava uma terça-feira. Então, foi passando as semanas, completei 38, né? Enfim. Quando foi num sábado, eu passei o dia me sentindo mal, assim, bem enjoada, com dor de cabeça. Tava me sentindo estranho, mas tudo bem, né? Fomos dormir à noite, né, e tal. Quando foi de madrugada, né, acho que dava umas 12 e pouco, 1 hora, não sei exatamente, me acordei sentindo um pouco de cólica, né? Dava, assim, uma dorzinha, assim, no pé da barriga, passando para as costas, né? Mas nada demais, nada assim dizer, né? Nossa, que dor, né? E tudo bem, estava sentindo essa dor e também comecei a sentir uma azia muito forte, né? Dessa azia eu fui correndo vomitar. Vomitei e quando eu vomitei saiu uma quantidade razoável de sangue, né? Fiquei bem assustada, mas tudo bem. Né? Depois que eu vomitei, voltei pra me deitar, achando que iria conseguir dormir, mas não consegui, porque eu tava sentindo essa dor, não era uma dor muito forte, só que eu não conseguia dormir, era uma dor bem chatinha. E passei a noite inteira sentindo essas cólicas, me levantava, ia tomar água, me deitava, enfim, ficava sentada na cama e não conseguia dormir. Quando foi pela manhã, falei pro meu marido, né, que iria na maternidade pra ver, né, o que é que tava acontecendo. Eu já tinha na minha cabeça que eu poderia ficar internada, né, então assim, tava com o coração na mão por conta das crianças, né, mas meu marido ia ficar com elas, mas a mãe que é mãe, né, eu tava assim, com aquela vontade assim, de chorar, né? Porque eu sabia que eu iria ficar internada e iria ficar 3 dias longe deles, né? Mas, então assim, eu organizei a casa, meu marido me ajudou, fiz almoço, né? Dei almoço às crianças, almocei e depois tomei um banho e me ajeitei. Aí eu iria pegar um mototáxi para ir pra maternidade, né? Só que a irmã da igreja me ofereceu, né? Se ofereceu para me levar, então eu aceitei, fui com ela. Então, chegando lá era um e pouquinho. Então, cheguei lá, não tinha ninguém, mas demorou um pouco para me chamar, acho que eu esperei uns 35, 40 minutos. Aí me chamaram para triar, chegando lá minha pressão tava 15 por alguma coisa, né? Então, enfim, passei pela triagem, voltei, né? Porque você volta, espera ser chamado de novo para a sala da médica, esperei mais um pouco e depois me chamaram de novo. Chegando lá, a médica viu, né, que a pressão estava alterada, e que eu já estava assim na semana já, a bebê não era prematura mais, e que a cesárea estava agendada, né, para terça-feira. E nesse dia, né, era domingo. Então, ela resolveu me internar. Então, ajeitou lá as papeladas e tudo, fez exame de toque, né? Viu que eu não tava com dilatação, só que ela disse que o colo do útero tava fino, alguma coisa assim. Mas tudo bem, né? Aí mandou eu ir pra sala e tal. Fui pra sala lá, ficar internada, né? Eles já colocaram a pulseirinha, mandou trocar de roupa. E detalhe, eu tava sozinha, né? Minha irmã queria ter ido comigo. Eu disse, não, vamos esperar, porque pode ser que eles não me internem, me mandem voltar pra casa, né? Mas, enfim, eu fiquei. Então, ela veio. Isso era, como eu disse, né? Quando eu entrei era um e pouco. Demorou um pouco para ser atendida e tal. Aí, depois que eu fui pro quarto, né? Eu avisei a ela que eu tava internada já. E que ela não precisava ir logo, né? Que ela podia ajeitar as coisas e vinha só de tardezinha. Aí, eu fiquei lá, troquei de roupa, fiquei lá. Aí, eles já vieram colocar o acesso.
E também pediram para mim fazer o cardiotoco, né? Nunca tinha feito em nenhuma das minhas gravidezes o cardiotoco. Não sei, assim, se deu alguma coisa, eu acredito que não, né? Mas, assim, eu acho que... Eu tenho certeza que os batimentos da neném estavam tudo ok, graças a Deus. Mas eu não sei se tava dando contração ou não. Como eu disse, eu tava com cólica, mas não era nada demais. E elas não falam nada, né? Só pegou o papel lá e colocou, olhou, né? Ficou olhando e colocou no bolso. Enfim, aí eu fiz, né? Demorou um pouco, acho que foi uns 20 a 30 minutos esse cardiotoco. Que fica ouvindo, né? Tudo assim, a luzinha acendendo e fica o papel saindo. Aí depois que eu fiz, voltei pro quarto, fiquei lá, né? Enfim, quando foi à noite, a minha irmã veio ficar comigo, né? Então, assim, ela veio ficar comigo e tal, a gente ficou lá, dormimos, e eu ainda sentindo, assim, um pouco de cólica, só que no decorrer que foi passando as horas, foi diminuindo, foi ficando normalizando, mas a barriga tava ficando dura, né? Aqui e lá, não era direto, mas eu tava normal, sabe? Então, dormimos. Quando foi de manhã, veio uma médica, né, falando que a minha cesárea ia ser feita pela manhã, só que não tinha o horário certo. Então, fui tomar um banho já, né, enfim, troquei a roupa que eles deram lá. Aí, tudo bem, ficamos lá e tudo. Aí, quando foi assim, eu não lembro se era 8 horas, se era 8 e pouquinho, me chamaram para ir fazer a cesárea, né? E aí tinha uma moça lá que queria fazer a cesárea primeiro que eu. Mas acontece que eu passei, né, dela, a médica pediu pra mim ser a primeira, né? Não sei por quê, mas foi eu e ela, né? Aí foi nossos acompanhantes lá pra sala de pré-parto. Então, chegando lá, né, ela disse que eu ia ser a primeira, não ia ser mais essa moça, né? Não sei o motivo. Aí a minha irmã ficou lá na sala de pré-parto, eu entrei, né, porque eles entram, vê se tá tudo ok com a gente, faz algumas perguntas e tudo. Enfim, vê algumas coisas lá, né? Então, depois eu voltei para a sala de pré-parto e com poucos minutos, né, a médica, né, não sei se era médica ou era enfermeira, acho que era enfermeira, veio me chamar para ir fazer a cesárea. E eu tava assim muito ansiosa, tava nervosa também, porque assim, a gente fica, né, uma cirurgia. E também, assim, eu tava um pouco com medo, porque quando eu fui ter a Emanuele, o médico falou que eu não podia mais engravidar, ou então pelo menos durante 5 anos, que senão eu iria morrer na sala de parto. Então eu passei a gravidez inteira preocupada, com medo. Mas eu sempre tive muita fé em Deus, né? Então, assim, eu tava muito confiante no Senhor, né, que ia dar tudo certo. Então eu fui, né, pra sala. Chegando lá, era uma anestesista mulher, né? Eu nunca tinha sido anestesiada por uma anestesista mulher, eu achei muito legal ela, muito gente boa, conversava comigo e tudo. E assim, eu fiquei sentada lá, eles colocaram não sei se é uma touca, né, no meu pé e tudo. Enfim, me ajeitaram lá, né? A enfermeira ficou me segurando assim. E a anestesista bem simpática, conversando comigo. E assim, gente, na hora da anestesia, das outras, né, da minha cesárea, eu não tinha sentido assim, doer, né? Dessa vez eu senti um pouco, né, doer mais do que as outras, porque geralmente você sente só assim uma pressão, uma picadinha. E dessa vez eu senti doer mais um pouco, não foi nada demais, mas né, foi o detalhe, assim, que eu senti doer um pouco mais do que nas outras cesáreas que eu fiz. Então, logo que ela deu, né, na anestesia, me deitaram lá e eu já fui sentindo logo as minhas pernas adormecer tudo. Então, logo em seguida, quando adormeceu tudo, né, eles foram me ajeitando, colocaram o pano lá na frente. Então, assim, eu não tenho nada, né, a dizer dos médicos, das enfermeiras, né? Assim, a anestesista é bem legal, tinha umas enfermeiras bem simpáticas também. O médico, assim, eu não tenho nada a dizer dele. Ele é bem assim, na dele, sabe? Não deu uma palavra comigo, não olhou nem pra minha cara, mas tudo bem. O importante é que ele é um excelente profissional e, enfim, aí começou a me ajeitar lá. E quando me ajeitaram, chamaram a minha irmã, né? Minha irmã veio toda, né, com aquele negócio que eles botam, aquela roupão, a touca, a máscara. E colocou a cadeira dela pertinho lá de mim. Então, assim, eu tava muito, assim, ansiosa, feliz, nervosa. E, enfim, aí começaram a fazer a cesárea. E assim, gente, a cesárea foi muito rápida. Eu entrei, eu acho que eram umas 8 e pouco, não sei, 8 e pouquinho, né? E quando foi, assim, foi questão, assim, de minutos. Ele fez a cesárea, foi muito rápida. Mas, assim, eu não senti dor, né? Como eu falei, tava anestesiada. Não tava sentindo dor. E assim, o único incômodo que eu senti foi assim, na hora que, não sei se ele depois que abriu, né, tava querendo tirar a Heloíse, eu senti assim uma falta de ar, um incômodo.
e a anestesista colocou um negócio no soro e pediu pra mim relaxar um pouco, tentar dormir. Só que eu não consegui dormir, né? Eu fiquei assim, meio que voada mesmo, mas eu tava ouvindo o que eles estavam falando, né? Assim, em poucos minutos, né? Tiraram a Heloíse. E ela nasceu às 8h38 da manhã, 48 centímetros, pesando 3,220 kg. Então, assim, ela nasceu muito saudável, por honra e glória do Senhor. Ela chorou muito. Você não tem noção. Assim que tiraram ela, ela chorou muito. Então, assim, é um sinal bom, né? Que quando chora, então a médica falou até assim: nossa, daí tem a garganta boa. Então ela tava chorando muito, eu fiquei muito emocionada. E pela primeira vez, né, colocaram a bebê perto de mim, porque dos meus outros filhos nunca vi quando nasceu, só fui ver lá no quarto, né, depois que eles me levavam pra lá e tudo. E dessa vez eles colocaram, né, a enfermeira colocou ela pertinho de mim. Então, assim, gente, eu consegui olhar pra ela, eu fiquei muito, muito emocionada, muito feliz, muito grata a Deus, né, que tinha dado tudo certo. Enfim, levaram ela, né? E a minha irmã continuou lá comigo. E depois da cesárea, eles começaram a fazer a laqueadura. Então, assim, a cesárea, gente, foi até rápido. O que demorou mais foi a laqueadura. Então, assim, a laqueadura foi a parte que demorou mais. E eles começaram, né? Depois da cesárea, começaram a fazer a laqueadura. A minha irmã ainda ficou um pouquinho lá comigo ainda. Então, assim, depois, né, eles pediram pra ela ir lá acompanhar a enfermeira pra ver a bebê, né? E continuaram fazendo a laqueadura. E eu não senti dor, né? Não senti nada, nada. Só assim, demorou bastante, que a gente fica deitada lá, né? Sem saber se tá terminando, se não tá. E assim, eles fizeram a laqueadura, depois foi me costurar, né? Aí a costura também foi até rápida. Depois me ajeitaram tudo assim, né? Me limparam. Aí me transferiram para outra maca, né? E chamaram um rapaz para me levar pro quarto. E chegando lá, minha irmã já estava lá, né? Heloísa estava no bercinho lá. Então, assim, foi muito tranquilo a cesárea. Só tenho a agradecer a Deus, que foi muito tranquilo, que deu tudo certo. Aí me colocaram lá na cama, né? Logo em seguida, né, minha irmã foi me ajudar, né, a amamentar a Heloíse. E assim, ela pegou facilmente, não deu trabalho para pegar o peito, né? O problema é que eu ainda não tinha assim leite, não tinha descido ainda, mas ela ficou mamando lá e tudo. E assim, até passar a anestesia, eu não tava sentindo nada, nenhuma dor. E no decorrer das horas foi passando a anestesia, né? Mas demorou. Eu senti minhas pernas, demorou bastante. Eu tava até com medo, mas a médica falou, né, que assim que eu começasse a sentir as pernas já podia comer, né? Alguma coisa. Então eu fui sentir as pernas já era assim umas horas assim para de tarde para de noite já. Então eles liberaram, né, um suco. E quando foi assim umas 8h pouco da noite, a enfermeira me levantou. E quando me levantou, né, eu senti um pouco de tontura. Aí ela pediu para mim ficar sentada um pouco, fiquei. Aí pronto, depois ela me levantou, aí a minha irmã foi me banhar, né? Ela ficou ajeitando as outras mulher lá, né, que tava de cesárea também. E eu fui tomar banho, né? Minha irmã me ajudou a tomar o primeiro banho e tal. Aí deu tudo certo, tomei o banho, voltei. E continuei lá, né, dando mamar a Heloíse. E assim, gente, a Heloíse, ela dormiu bem durante o dia todinho, não deu trabalho, mas quando foi de noite, assim, umas horas, já era assim umas 11 horas por aí, não sei exatamente. Ela começou do nada a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. Então a gente não sabia o que era, né? Ela mamava assim, se zangava, pegava o peito, tinha hora que não conseguia pegar, e tinha hora que conseguia pegar e mesmo assim chorava. Não sei se é porque não saía leite. Aí a enfermeira veio, acochou meu peito, disse que eu tinha assim bastante leite, só que quando ela apertava muito, aí saía só um pouquinho. Ela disse que era porque estava preso ainda, que eu fizesse massagem. Enfim, foi a noite toda e a Heloísa chorando praticamente. Mas aí, quando foi de manhã, ela se acalmou, né? Eu acredito que foi criando mais leite, foi soltando mais o leite. Mas eu só fui criar leite mesmo, assim, descer mesmo em casa, quando eu cheguei depois dos 3 dias, que foi que a gente se alimenta melhor e tal, que a comida da maternidade é pouquinha, né? Então, a gente se alimenta melhor, toma mais suco, né? Enfim, aí foi descendo mais quando eu cheguei em casa. Mas lá, assim, a primeira noite foi bem tensa. Foi bem intensa mesmo, mas aí deu tudo certo, né? Aí o problema também, assim, a Heloísa se acalmou e veio as dores, né? Eu acho que essa cesárea foi a única que eu senti mais dor, assim, mais mesmo. Eu passei o dia inteiro sentindo umas dores de cólica terrível. Era de eu me deitar assim e, tipo assim, me segurar, porque tava uma dor insuportável. Aí as enfermeiras vinham, me dava remédio na veia, no soro, me dava soro com remédio, enfim. Aí então, quando dava, aliviava mais, eu conseguia me levantar, né? Eu ia tomar água, caminhava um pouquinho, né? Mesmo com dor, eu tava fazendo isso. Só que quando alivia a dor, fica melhor, né? Você consegue falar mais, você consegue, enfim, ficar mais tranquila.
E também eu estava sentindo muita dor nas minhas costas, nesse meu osso, né? Então eu não conseguia ficar totalmente deitada com a cama assim, e nem com a cama muito levantada, que dava uma dor horrível. Aí eu ia para a cadeira que a minha irmã sentava lá, que era de acompanhante. Mas enfim, né? O problema foi essas dores, que essas dores se estendeu ainda uma semana depois que eu cheguei em casa, viu? Tanto que o médico passou, né, de pirona para mim ficar tomando quando eu senti essas dores, mas eu não tomava toda a vida que eu sentia não, porque senão eu ia ter que tomar direto. Mas essas dores eram insuportáveis. Aí tudo bem, né? Foi tudo bem. A bebê tomou as vacinas, né? Fez o teste do olhinho. E foi tudo tranquilo, sabe? Aí no terceiro dia eu vim pra casa, né? Então eu cheguei aqui em casa, né? Foi uma emoção muito grande, né? Que eu abracei as crianças, elas conheceram a irmãzinha dela. Então, assim, foi muito bom, né? Eu fiquei assim, tava mais tranquila, né? Eu vi meu marido, enfim, a gente tava aqui, então foi uma alegria muito grande. E a Heloísa muito boazinha, sabe? Não dava trabalho e tudo. E foi maravilhoso, gente. Foi maravilhoso mesmo. Tipo assim, Deus sabe todas as coisas, né? Deus é um Deus de obras completas, né? Então, quando ele colocou, né, que eu engravidasse da Heloíse, ele sabia, já tinha tudo preparado, né? E mesmo às vezes eu sempre fui uma mulher de muita fé. Mas eu tinha medo, né? Porque eu sou ser humano, então eu tinha medo, né? De que poderia acontecer. E principalmente, né? Do que o médico falou quando eu fui ter a Emanuele. Mas eu tinha com certeza, né? Eu tinha muita fé que ia dar tudo certo. Então eu estava muito feliz, agradecida a Deus, que ela nasceu bem, nasceu com saúde, e eu estava bem também. Então assim, no meu pós-parto foi tranquilo, né? Foi melhor porque o meu marido passou, né, os 5 dias comigo, ou foi 6 dias, gente, não sei bem. Só que acabou sendo, acho que acabou sendo 7 dias, se eu não me engano, porque caiu no final de semana e o domingo ele não trabalha, né? Então foi um pouquinho melhor, mas aí acho que não passou de 7 dias, não. Foi mais tranquilo esses 7 dias, porque ele estava me ajudando bastante, né, comigo aqui, estava cuidando das crianças, então foi tranquilo. Mas depois que ele foi trabalhar, ficou um pouco assim, mais complicado. Mas mesmo assim, antes de ir pro trabalho, ele me ajudava. Quando chegava também, ele dizia, não faça nada. Então, quando ele saiu, eu ainda arrumava o meu quarto, assim, arrumava a cama, arrumava o bercinho da neném, tava cuidando das crianças, né, dando comida, só não tava fazendo, que a minha irmã tava vindo fazer, ela veio uma semana ainda, né, graças a Deus fazia a comida, então eu tava dando a comida às crianças, né, tava cuidando da Heloísa, banhando, né, porque eu que tava banhando e tudo, dos meus filhos eu que banho, né, então assim, eu tava banhando, cuidando dela e tudo. Então, quando ele chegava, ele fazia as coisas de casa. Mas depois que foi passando assim as semanas, né? Eu voltei, né? Devagarzinho fazendo as minhas coisas, como vocês veem aí nos meus vídeos, né? Então, assim, ele passa o dia trabalhando, né? Então, eu que fico, né, o dia todo com as crianças, cuidando e tudo. E graças a Deus deu tudo certo. E assim, esse foi meu relato de parto, tá bom? Eu tentei contar o máximo pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado e entendido também. Né? Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa aquele like no vídeo para me ajudar. Assiste o vídeo até o final também, que é muito importante. Se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe meu vídeo. Deixa um comentário também no vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!